Olá, pessoal. Vamos dar uma olhada no gráfico da função quadrática, né? Na aula anterior, ou no vídeo anterior, nós trabalhamos essa função aqui, não é? E analisamos algumas coisas nela, né? Veja só, o gráfico desta função, ela sobe e cai. Veja que ela está com a concavidade voltada para baixo. A boca está voltada para baixo. Muito embora isso ainda vá ser estudado com mais profundidade, essa boca voltada para baixo só acontece porque o valor de A é menor do que zero, é negativo. Quando isso ocorre, ela tem a concavidade voltada para baixo. E observe que ela toca o eixo do X em dois lugares. Esses dois lugares em que ela toca o eixo do X são os lugares onde Y, ou seja, f de x, chega ao valor zero. Veja que ela começa no valor zero aqui, sobe, atinge um valor máximo e depois vai descendo e o Y de novo fica valor zero. Quando o x chega no valor 50, o f de x está lá entre 15.000 e 20.000. Quando ele chega no valor 100, quando o x chega no valor 100, o gráfico f de x atinge o ponto 25.000. Né? É só você pegar o 100, substituir aqui, ó, 100 ao quadrado vezes menos 2, né? Dá 10.000 menos 2. 10.000 vezes menos 2 dá menos 20.000. Aí você pega o 450, multiplica por 100, dá 45.000. Aí subtrai esse 45.000 desse 20.000, então você vai obter o 25.000. Né? Aí o f de x, que está aqui representado pelo gráfico, vai diminuindo, até tocar de novo no eixo x. Neste ponto aqui, o gráfico assume valor zero. Olha aqui, ó. Tá aqui os valores para o gráfico, tá na vertical. E aqui na horizontal estão os valores de x. Então, nesses dois pontos em que ela chega ao valor zero, tá aqui, ó, valor zero, é nos pontos em que x é igual a zero, tá aqui, e no ponto em que x é 225. Está aqui, ó. São características importantes deste gráfico. Vamos ver outras. Observe as variações na abertura da parábola quando o A varia. Eu estou fazendo aqui os gráficos para esta função ax ao quadrado. Aí eu estou chamando A de 2, ó, 2x ao quadrado, está aqui ela, ó, essa vermelha, 2x ao quadrado. Quando eu faço 1x ao quadrado, é esse azul aqui, ó, veja que baixou de 2 para 1, o valor de A diminuiu de 2 para 1, a parábola fica mais aberta. Quando eu baixo para 0,5 o valor de A parábola fica mais aberta ainda. Veja que o A controla a abertura da parábola. E se o A é maior que zero, a concavidade é voltada para cima. O valor de A controla a abertura da parábola, da concavidade, e o valor de A, se é positivo ou negativo, vai controlar se a concavidade é para cima ou para baixo. Olha aqui, ó. Concavidade voltada para baixo. Aqui você não pode ver, mas é menos 2x2, aqui é menos x2, aqui é menos 0,5x ao quadrado e aqui é menos 0,25x ao quadrado. Tudo bem? Então veja que quando o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Tá joia? De novo, se não tem o A, ó, você não tem uma parábola, você vai ter uma reta, ó, 0x ao quadrado mais 2x. Quando você não tem o valor de A, ou seja, quando você não tem A, isso aqui deixa de existir. Fica f de x igual a bx. E isso será apenas uma reta, ó.
Se A igual a zero, o gráfico de f de x será uma reta. Olha o C, analisando a influência de C na função. Você tem aqui essa daqui, ó, f de x igual a x2 mais 0x mais C. Aqui podia ter qualquer coisa. O que nos interessa é esse valor de C. O valor de C controla o ponto em que a parábola corta o eixo y. Veja, se x é zero, esse aqui vale zero, esse termo intermediário vale zero, fica só o C, né? Por exemplo, pega a função f de x igual a x2 mais 3. Se no ponto em que x é igual a zero, é esse ponto aqui, ó. No ponto em que x é igual a zero, isso aqui fica zero, f de x fica igual a 3, fica bem aqui, ó. A parábola cortaria o eixo y no ponto em que y é igual a 3, ó. Fizemos variar apenas o valor de C. Observe que no ponto em que a curva corta o eixo y, esse eixo aqui, o valor de x é igual a zero. Foi o que eu fiz agora, ó. O valor de x fica igual a zero. Neste ponto aqui, ó, x2 mais 5, f de x igual a x ao quadrado mais 5. No ponto em que x é igual a zero, neste ponto aqui, o gráfico corta o eixo y no ponto 5. Tudo bem? Assim, na função quadrática, f de zero é igual a c. Isso aqui podia ser uma questão do Enem ou de um vestibular. Na função quadrática, indique se é verdadeiro ou falso, f de zero igual a c. Tá certo, é verdade. F de zero é o ponto em que x é igual a zero. Aí, ó, x ao quadrado fica zero, fica c, que é o termo que não tem o x, tudo bem? E olha que interessante, a influência do B. O gráfico continua passando pelo mesmo ponto, ó, f de x igual a x2 mais bx mais 1. Nós vamos variar apenas o B. O B vai variar de menos 2 a 2, ó. O B vai variar de menos 2 a 2. Nós temos aqui, ó, x2 menos 2x mais 1. Esse gráfico vermelho aqui, ó. Ele corta no 1, toca no eixo x e sobe. Essa cinza aqui desce, toca no menos 1, passa no ponto 1 e sobe. Isso aqui nos mostra que ela vai cortar o eixo y no mesmo ponto, ponto 1. Se aqui fosse mais 2... aqui ela iria, todas iam passar no ponto 2. Tudo bem? É interessante isso. E, a partir da próxima aula, nós vamos estudar as raízes da função quadrática, ou seja, os zeros da função, que nada mais são do que os pontos em que a parábola, o gráfico, corta o eixo x. Aqui assim. Tudo bem? Então, na próxima aula, a gente vai estudar esse assunto. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!